Santo, 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 Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre e para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga, glória a Deus. É um enorme e grande prazer que eu venho até vocês da parte do Espírito Santo do Senhor Jesus, neste sábado, dia 25 de abril do ano de 2026, o último sábado do mês de abril. Prosseguir então assim com vocês, meu amigo, minha amiga, com a série de mensagens que nós estamos sobre as obras da carne ou os bens satânicos. É bem verdade que já vimos 7 partes dessa série de mensagens. A primeira parte que vimos há 7 semanas atrás, que tem como tema o que são as obras da carne ou os bens satânicos. A segunda parte que tem como tema como se dividem as obras da carne ou os bens satânicos. A terceira parte que tem como tema o primeiro grupo das obras da carne ou os bens satânicos, que são os pecados que corrompem o corpo ou da área sexual. A quarta parte que vimos que tem como tema o que é a prostituição ou as barbaridades sexuais, a primeira obra da carne citada pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas. A quinta parte que tem como tema o que é a impureza sexual ou a imundícia sexual. A segunda obra da carne citada pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas. A sexta parte que tem como tema o que é a lascívia ou a luxúria. A terceira obra da carne citada pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas. E a sétima parte que vimos a semana retrasada, que é uma introdução do segundo grupo das obras da carne, que tem como tema o contato com o mundo das trevas ou pecados religiosos, que é o segundo grupo então das obras da carne ou os bens satânicos. Hoje então vamos conhecer a oitava parte dessa série de mensagens, que seria então a sequência da sétima parte. Eu vou fazer orações na sequência, o Espírito do Senhor Jesus irá administrar pelo missionário, em nome do Senhor Jesus, como sempre. Eterno Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, é uma honra, é um privilégio, é um prazer estar em oração diante da Tua eterna, santa e soberana presença. A Tua palavra ela declara na Epístola Universal aos Hebreus, capítulo número 12, versículo número 1, escritor: tendo, pois, irmãos, intrepidez, a ousadia ao entrardes no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e pelo vivo caminho que Ele nos consagrou através do seu Cristo e pela sua carne. O Senhor tomou a boca do profeta Isaías no seu livro do capítulo 66, versículo número 1 e 2, quando ele declara que assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra é o estrado onde descansam os meus pés. Que tipo de casa me edificareis vós, ou qual será o lugar do meu descanso? A minha mão fez todas essas coisas, e todas essas coisas foram feitas por mim, diz o Senhor. Mas para quem eu olharei, senão para o contrito, para o abatido de espírito, para aquele que treme diante da minha palavra? O Senhor tomou a boca do salmista no livro de Salmos, capítulo número 93, versículo número 2, quando ele declara o seguinte: que desde a antiguidade o teu trono está firme, tu és desde a eternidade. O Senhor tomou a boca do profeta Abacuque no seu livro, no capítulo número 2, versículo número 20, quando ele declara o seguinte: que o Senhor está, porém, no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Santo Deus, o Senhor é o Deus grande e terrível, que guarda o concerto, a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus benditos e santos mandamentos. O Senhor é aquele que possui a imortalidade, o que habita na luz inacessível, onde de homem jamais viu nem capaz de ver. Santo Deus, que deste dia de hoje, que a minha matéria humana ela venha a ser reduzida a pó, que o teu Espírito possa ministrar por intermédio de minha vida, que o Senhor possa convencer essa pessoa do pecado, do juízo, da justiça. Toma a direção desta oitava parte, é o que eu lhe peço e lhe agradeço de coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se você crê, diga como missionário, glória a Deus, amém e graças a Deus. Para esta oitava parte da série de mensagens que nós estamos sobre as obras da carne ou os bens satânicos, que seria então assim a quarta obra da carne, está em 7 textos do Cânon Sagrado. 6 estão no livro poético,
Salmos, Salmos capítulo número 96, versículo de número 5, diz o texto sagrado do salmista o seguinte: porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, mas o Senhor, porém, fez os seus. E o segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto texto está no mesmo livro de Salmos, Salmos capítulo número 115, versículo número 4, 5, 6, 7 e 8. Diz o texto sagrado, o salmista, versículo 4: prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos dos homens. 5. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. 6. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. 7. Suas mãos não apalpam, os seus pés não andam. Som nenhum lhes sai da garganta. 8. Tornam-se semelhantes a eles que os fazem e a todos quanto neles o confiam. E o sétimo texto, que é para esta oitava parte, está no livro do profeta messiânico, livro do profeta Isaías, capítulo número 42. Livro do profeta Isaías, capítulo número 42, deixa eu abrir aqui a Bíblia Sagrada. Isaías, capítulo número 42, versículo número 8. Diz o texto sagrado, exatamente da boca do profeta Isaías: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória não darei a outrem, nem o meu louvor, honra a de uma imagem de escultura. Glória a Deus, e que o Espírito do Senhor Jesus fale comigo. Para essa oitava parte da série de mensagens que nós estamos sobre as obras da carne ou os bens satânicos, a oitava parte ela tem como tema o que é idolatria ou paganismo. A quarta obra da carne citada pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas. A semana retrasada vimos a sétima parte, que é a introdução do segundo grupo das obras da carne, os bens satânicos, que tem como tema contato com o mundo das trevas ou os pecados religiosos. Hoje vamos conhecer então assim a primeira obra da carne do segundo grupo, que no caso seria o oitavo da carta aos Gálatas, que tem como tema a idolatria ou o paganismo. No livro de Salmos, capítulo número 96, versículo número 5, o salmista é inspirado por Deus para falar sobre a idolatria. Ele declara o seguinte, que todos os deuses dos povos não passam de coisas vãs, mas o Senhor criou os céus. O outro salmista, no Salmos capítulo número 115, versículo de número 4, 5, 6, 7 e 8, ele vai especificamente definir o que é idolatria. Ele declara o seguinte, que prata e ouro são os deuses deles, obras de mãos de homens. Aí ele vai especificar no versículo 5. Tem boca, mas não falam. Tem ouvidos, mas não ouvem. 6. Tem olhos, mas não veem. Tem nariz, mas não cheiram. 7. Tem pés, mas não andam. Tem mãos, mas não apalpam. Som nenhum sai da garganta dele. 8. Tornam-se semelhantes àqueles que o fazem e a todos quanto neles o adorem. O que é a idolatria? A idolatria é tudo que nós colocamos na nossa vida que substitui o lugar de Deus, seja imagens de homens, de animais, de répteis, de quadrúpedes, ou sentimentos, ou pessoas, ou coisas que substituem o lugar de Deus. A idolatria ou paganismo, que tem a mesma definição, é tudo que ocupa o lugar de Deus. E nós vivemos num mundo, isso já é um problema antigo da história da Bíblia Sagrada, que o ser humano ele tem muita dificuldade em adorar a Deus em espírito. Esse é um dos motivos porque que Deus ele havia ordenado a Moisés de construir um tabernáculo. O que é um tabernáculo missionário? É um templo móvel que se montava e se desmontava. E isso começou já na história do cânon sagrado, quando Deus ele fala que é para Moisés ele construiu um templo móvel, simplesmente que é para adorar, simplesmente que é para ajudar o
povo de Israel adorar a Deus em espírito. Já visto que no livro de Deuteronômio, capítulo número 4, versículo número 26, quando Moisés vai falar com o povo de Israel sobre Deus, ele fala Deus escrito lá, para o povo de Israel lá: guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois imagem nenhuma vista em Horebe ou no monte Sinai, no dia que o Senhor vosso Deus falou convosco no meio do fogo. E Jesus, no Evangelho de João, capítulo 4, versículo número 26, ele vai falando que Deus, ele é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E Filipe, no Evangelho de João, quando ele vai falar com Cristo, com Jesus, o homem, ele fala: Senhor, mostra-nos o Pai. E Cristo vai falar que: Filipe, há tanto tempo estás comigo e você pede que é para mim te mostrar o Pai. Jesus é a personificação visível do Deus invisível. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 1, versículo número 1, fala que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ou seja, Jesus é a palavra de Deus que se materializou em forma de carne, que é para ajudar os homens e as mulheres a acreditar em Deus, prestar culto a Deus. É bem verdade que você vê que nos evangelhos Jesus ele sempre vai falar que bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Por isso que a oração é a conversa com Deus invisível. E nós vivemos num mundo que as pessoas elas têm dificuldade de adorar a Deus em espírito. Por isso da idolatria e do paganismo. Você vê que o povo de Israel, eles viram uma das maiores manifestações visíveis do poder de Deus, que foi a abertura do Mar Vermelho, que foi um dos maiores milagres que aconteceu na história. Mas mesmo assim o povo de Israel, quando Moisés ele havia se ausentado, subindo no monte Horebe, no monte Sinai, ficando 40 dias e 40 noites, eles se corromperam. Eles pressionaram Arão, os familiares de Moisés, que é para construir um bezerro de ouro. E eles cometeram um verdadeiro paganismo, cometeram uma idolatria espiritual que Deus ele não queria que eles cometessem. E hoje nós vivemos num tempo que as pessoas elas têm muita dificuldade de reconhecer a soberania de Deus. As pessoas elas têm muita dificuldade de se voltar para Deus, e como consequência das suas elas permanecerem no ateísmo, elas preferiram optar como paganismo, o estilo de vida delas, o estilo de vida delas, o Deus delas. Você vê que no livro do profeta Isaías, capítulo número 42, versículo número 8, Deus ele vai falar o seguinte sobre idolatria aqui: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória eu não darei a outra, a ninguém. Dê o meu louvor à imagem de escultura. Olha, o que as pessoas elas têm feito mais é dar o louvor que é merecido a Deus, às pessoas, a objetos, a plantas, e do lugar de Deus. É bem verdade que a idolatria é um estilo de vida do ser humano lá. Tudo aquilo que ocupa, meu amigo, minha amiga, o lugar de Deus na tua vida é idolatria. Eu até estava, antes de quando eu preparei essa oitava parte, que é o primeiro, a primeira obra da carta do segundo grupo, que é a idolatria ou o paganismo. Você vê que o ser humano, o coração do ser humano é uma fábrica de ídolos. E você vê que o ser humano o ser humano tem sempre essa tendência de querer buscar um Deus, de querer buscar algo que possa lhe satisfazer completamente. Por isso que dá razão porque que as pessoas elas têm muita dificuldade de se voltar para Deus, porque o ser humano ele quer ver, ele quer tocar, ele quer sentir algo que é para ele então poder se satisfazer, ter como um modelo, ter como um único Deus. Por isso que nas obras da carne, a idolatria, o paganismo, ela é citada por quê? Porque é um meio satânico que os espíritos malignos ensinaram nos homens e nas mulheres que Deus tem que ser tocado, Deus tem que ser apalpado. Você vê que
A origem da idolatria, ela não começa simplesmente em Êxodo, capítulo 32, quando o povo de Israel ele construiu o bezerro de ouro. Mas se nós pegarmos o primeiro casal, quando Satanás ele se personificou em uma serpente, que é para tentar iludir a Deus, foi exatamente isso. Eva, ela queria ouvir, Eva, ela queria ver, e como Satanás ele se personificou em uma serpente e começou a dialogar com ela, aquilo foi um dos motivos que é para ela poder cometer a idolatria ou o paganismo. Quando Satanás ele falou para Eva, o que é que Deus ele disse que é para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Deus ele sabe que no dia que você comer sereis semelhante a Deus, conhecendo o bem e do mal. Ou seja, Eva ela viu. Você vê que o texto fala aqui, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, era agradável aos olhos, desejável para se dar entendimento, e que para se dar entendimento, ela tomou do seu fruto e comeu. É exatamente isso. Olha, o coração do homem, o coração do ser humano é uma fábrica de ídolos, porque o ser humano ele tenta sempre buscar algo que possa lhe satisfazer, que possa lhe dar prazer além do normal, e ele coloca isso nas coisas, nos objetos e nas pessoas. Olha, por isso que você vê que no Evangelho de Mateus, Jesus fala aqui, aquele que ama o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, o seu trabalho, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, mais do que a mim, não é digno de mim. O que eu falei é exatamente isso que as pessoas elas colocam como ídolo nas suas vidas. Tem muitos que o ídolo deles é o seu filho. Eles idolatram de tal maneira o seu filho que o filho dele virou um Deus na sua vida. O mesmo é especificado no que diz respeito ao trabalho, no que diz respeito à profissão, no que diz respeito aos membros de família, no que diz respeito aos relacionamentos. Tem homens e mulheres que são viciados dos seus parceiros e das suas parceiras. Então, quando alguma coisa, ou profissão, ou relacionamento, ou status, ocupa o lugar do teu coração que Deus ele deveria ocupar, então você é um idólatra. O que mais você gasta a tua energia, sabe? O que mais ocupa a tua mente, o teu cotidiano, aquilo vai virar um Deus para a tua vida. Aquilo vai virar um Deus, aquilo que vai, vou dar um exemplo, por exemplo, o que é que Deus ele quer. Por isso que no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo número 4, diz que ouça, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Por isso que o primeiro mandamento é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua alma. Sabe o que é você amar a Deus de todo o teu coração? É Deus virar o fogo do centro das tuas atenções. Nós só fizemos o que é prioridade na nossa vida, aquilo que ocupa a nossa mente e nosso coração. Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu não gosto muito de falar isso, mas isso é para te motivar. Deus, quando ele ocupa o centro das suas atenções, você acorda pensando em Deus, você está trabalhando, está a pensar em Deus, está a pensar no tempo que você vai passar com Deus. Deus ele quer ocupar o centro das suas atenções. Deus ele não quer que você divida o lugar que ele tem que ocupar na sua vida do que as outras pessoas. Tem outros que o Deus dele é o dinheiro deles, outros é o seu marido, a sua esposa, a sua profissão, o seu trabalho. Tem outros que o ídolo deles é a sua vida profissional, são os seus diplomas, são os seus currículos, é a igreja A, a igreja. Olha, você vê que a idolatria é algo tão sério que isso até afetou o povo de Deus. Você sabia que é possível um cristão ser idólatra? Você sabia que é possível as pessoas que são cristãs ser idólatras? Como assim? Quando você começa a falar, olha, a minha igreja é a melhor igreja, o meu pastor é o melhor pastor, olha, o fulano de tal, o cantor tal, ele é o melhor para idolatrar. Tudo que nós colocamos sentimentos que ocupam o lugar de Deus na nossa vida,
aquilo vira idolatria. Idolatria é esse sentimento que nós colocamos nas coisas, nas pessoas e nos objetos, no lugar de Deus. Deus, Ele quer ser o centro das nossas atenções. Se você, meu amigo, minha amiga, se você é fã de um pastor, de um pregador, de um cantor, de um autor, de uma atriz, de um time de futebol, se você é fã do teu pai, se você é fã da tua mãe, se você é fã do teu filho, se você é fã da tua beleza física, se você é fã, meu amigo, minha amiga, da sua beleza física, da sua aparência, da sua inteligência, daquilo que te dá prazer, então você é um idólatra. Por isso que no livro de Provérbios, uma das coisas que Deus ele fala aqui, filho meu, me dá o teu coração. Sabe por quê? O coração do ser humano é uma fábrica de ídolos. Israel, eles adoravam o único Deus verdadeiro, mas eles se inclinavam para a idolatria. Sabe por quê? Porque o coração do ser humano ele é enganoso. Por isso que Deus ele tomou a boca do profeta Jeremias no seu livro, no capítulo 17, versículo número 9, quando declara escrito que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto e perverso, quem o conhecerá? O coração do ser humano é uma fábrica de ídolos. Tem pessoas que o Deus dele é o sexo. Nós vimos no primeiro grupo que falamos da prostituição, da impureza, da lascívia. São as coisas que prendem o ser humano. A idolatria, ela está notificada na vida das pessoas. Tem pessoas que o ídolo deles é a beleza física deles. Olha, o que mais eu vejo hoje nas redes sociais as pessoas elas são ególatras. Sabe o que é isso? Elas são obcecadas pela sua beleza física. Tem pessoas que elas passam mais o tempo a fazer se submerger de maneira absurda da sua beleza física, da sua pele, do seu cabelo, dos seus olhos. Tem pessoas que são obcecadas por um cantor, por uma atriz. Se você é aquele tipo de pessoa que você gosta de imitar a atriz fulana, a maneira dela de falar, a maneira dela de vestir, a maneira dela de se comportar, a maneira dela de andar. Você se pegar, por exemplo, hoje para as pessoas que cantam, que são cantores, o que eles sabem é tentar imitar o que o fulano, a maneira como é que o fulano se pinta, como é que o fulano se veste, como é que o fulano ele anda. Tem pessoas que elas são obcecadas em ser como os outros. Isso é idolatria. É tudo que ocupa o lugar de Deus na sua vida. Deus ele não quer ocupar o teu lugar, ele quer ser o Senhor da sua vida. Se você, meu amigo, minha amiga, se você é obcecado pelo seu parceiro, pela sua parceira, se o que virou um Deus na sua vida é o teu relacionamento, é o teu marido, é a tua esposa, você é um idólatra. O coração do ser humano é uma fábrica de ídolos. Tem pessoas que não conseguem ficar sem o seu... Olha, tem uma frase, essa frase é uma frase célebre, mas essa frase é bem especificada o que é idolatria. A gente fala sempre: eu não consigo viver sem você, eu não consigo viver sem isso. Olha, tudo aquilo que você vê que você não consegue viver sem aquilo, pode ser um cantor, pode ser o teu parceiro, pode ser o teu pai, a tua mãe, os teus irmãos, o teu trabalho, o teu dinheiro, a tua beleza física, o teu filho, a tua filha. Tem pessoas que elas não conseguem viver sem o luxo. Olha, tem pessoas, tem homens e mulheres, eles são obcecados pelo luxo, eles são obcecados pela moda, eles são obcecados pela luxúria. Você é idólatra. Você é idólatra. Se você continuar na idolatria, ela vai te destruir. A idolatria e o paganismo são uma das obras da carne que são bem satânicas, que os espíritos malignos eles deixaram como herança
para a população mundial. Olha, a maior parte da população mundial, ela é idólatra. A população mundial, ela é idólatra por quê? Porque ela vai buscar Deus no lugar errado. Ela vai buscar Deus das pessoas, dos objetos. Você vê que o salmista do Salmos, capítulo número 96, versículo número 5, ele vai declarar o seguinte, que todos os deuses dos povos não passam de coisas vãs. Sabe o que é idolatria? É você, meu amigo, minha amiga, colocar o teu coração nos objetos, nas coisas, no lugar de Deus. Tem pessoas que o ídolo dele é a denominação que ele frequentou lá. Eu me lembro que na minha história de cristão, eu frequentei algumas igrejas evangélicas, por exemplo, dos 18 anos até os 14. Eu fui membro da Igreja Assembleia de Deus dos 15 até os 20, 21 anos. Eu fui membro da Igreja Universal do Reino de Deus, mas eu entendi uma coisa aqui: idolatria é você colocar coração nas pessoas, no lugar de Deus. Tem pessoas que o Deus dele é a igreja dele. Tem muitos que estão me ouvindo, são fãs da Assembleia de Deus, são fãs da Igreja Universal, são fãs da Igreja Presbiteriana, são fãs da Igreja Deus e Amor, são fãs da Igreja A, B, C, D, e aí vai. Idolatria é você, meu amigo, minha amiga, colocar o teu coração nas coisas do lugar de Deus. Isso não é atual, isso é um problema antigo. Por exemplo, vou pegar, por exemplo, uma das igrejas onde Paulo passou, que é a igreja de Corinto. Na igreja de Corinto tinha esse problema. Os cristãos da igreja de Corinto, eles eram idólatras, porque eles falavam assim: ah, eu sou de Paulo, ah, eu sou de Apolo, ah, eu sou de Pedro, ah, eu sou de Cefas, ah, eu sou de Cristo. Eles eram idólatras por quê? Porque eles não amavam a Deus de todo o coração. Olha, quando a pessoa ela não ama a Deus de todo o seu coração, toda a sua força, ela vai transformar as pessoas, as coisas, no lugar de Deus. O nosso coração, você pode admirar um pregador, você pode admirar um missionário, você pode admirar quem você quer, mas a partir do momento que você passa a colocar o sentimento num pastor, numa igreja, num trabalho, quando você passa a colocar no teu coração o sentimento no teu parceiro, no teu relacionamento, no dinheiro, nas coisas do lugar de Deus, então você passa a ser uma pessoa idólatra. O ser humano tem sempre essa tendência de querer buscar nas coisas aquilo que só Deus ele pode dar. Sabe o que é o ser humano? O ser humano ele é a imagem e semelhança de Deus. Deus ele fez o ser humano que é para ele sentir necessidade de buscar em Deus a verdadeira satisfação. Mas só que as pessoas elas não querem assim. As pessoas elas são obcecadas. Olha, isso principalmente a juventude. A juventude ela é obcecada pelas festas, ela é obcecada pelos prazeres, ela é obcecada, ela é obcecada pela bebida, ela é obcecada pela prostituição. Olha, o que mais tem, as pessoas elas transformaram como Deus, como ídolo, os prazeres. O coração do ser humano é uma fábrica de ídolos. Se tem alguma coisa, meu amigo, minha amiga, que ocupa o lugar de Deus na tua vida, você é uma pessoa idólatra. Você é uma pessoa idólatra. Eu vou dar um exemplo para você. Isso não é idolatria, mas eu sei que Deus ele quer. Eu, por exemplo, eu vou dormir pensando em Deus. Eu vou acordar pensando em Deus. Eu vou dormir, eu vou acordar pensando que eu tenho que ter o meu devocional, que eu tenho que ter o meu tempo de oração, tenho que estudar a palavra de Deus. Eu vou trabalhar. Eu fico a pensar naquilo que eu tenho que pregar para o Espírito, que eu fale para vocês. Eu vou fazer as minhas atividades. Fico a pensar naquilo que Deus ele quer que eu fale, naquilo que Deus ele quer que eu faça, que eu viva, como é que eu tenho que me comportar. É isso que Deus ele quer. Por isso que o primeiro e o grande mandamento é esse aqui: amarás ao Senhor teu Deus. Ouça, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Marcos capítulo 12, versículo número 29. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua força, de toda a tua alma, todo o seu ser, todo o teu entendimento.
E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o primeiro grande mandamento. E o segundo é amarás o próximo como a ti mesmo. A idolatria é um bem satânico, assim como o paganismo. É a mesma coisa, idolatria e paganismo é a mesma coisa. E Deus ele quer nos libertar. Se você vai pensar que você colocou as coisas só em lugar de Deus, se arrependa dos seus pecados, aceita Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida e peça para Deus te libertar, e o Senhor vai te libertar desse bem satânico. Amém? Vou fazer orações, espero que o Espírito do Senhor possa convencer você do pecado, do juízo, da justiça, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, por me usar. Obrigado, Santo Deus, pela tua palavra que é mais doce do que meu. Que o Senhor possa convencer essa pessoa do pecado, do juízo, da justiça, ajudar ela a se posicionar e entregar a sua vida para Cristo Jesus, e que o Senhor possa libertar ela da idolatria e do paganismo. Eu lhe peço e agradeço o coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê, diga para o missionário, glória a Deus, amém, graças a Deus. Arranque tudo que é entendimento e lembra. Deus ele quer te libertar da idolatria e do paganismo. Desejo estar com você na nona parte, que seria então assim, a segunda obra da carne, né? Que é a última do segundo grupo, que tem como tema contato com o mundo das trevas ou pecados religiosos. Um forte abraço, um bom final de semana. Até a próxima, tchau.